A estação de pesquisa Nexus 8 estava entida sob uma camada de gelo ártico tão espessa que a luz do sol mal alcançava as janelas blindadas do laboratório principal. Bellatrix Drake ajustou os fones de ouvido pela 10ª vez naquela noite, os dedos rachados pelo frio, mesmo com as luvas térmicas. O sinal de rádio captado pelo telescópio começou como um zumbido intermitente 3 dias antes, mas agora pulsava em intervalos precisos, como um batimento cardíaco em código Morse modificado. Ela anotou os números em um caderno surrado, suas páginas amareladas cobertas de equações que não faziam muito sentido. Martinez Grant entrou trazendo 2 canecas de café fumegante, seu rosto barbudo iluminado pela luz azulada dos monitores. "O que você acha disso?", perguntou, apontando para a sequência de pulsos que se repetiam a cada 7 segundos. Bellatrix balançou a cabeça, os olhos fixos na tela. "É matematicamente perfeito", murmurou, "mas não segue nenhum protocolo de comunicação conhecido." Martinez sentou-se ao lado dela, o café esquecido sobre a mesa, enquanto os dois observavam o padrão se desdobrar em formas geométricas projetadas na parede do laboratório. "Isso parece uma linguagem", disse-ele por fim, sua voz baixa, como se temesse quebrar o silêncio. "Mas não uma que usemos ou reconheçamos." Bellatrix ligou o gravador analógico e deixou o sinal tocar em loop por horas, até que ambos começaram a ouvir algo novo, um som harmônico que lembrava vozes sussurrando em uma língua desconhecida, mas ecoava dentro de suas cabeças de forma estranhamente familiar. Às 3 da manhã, Martinez desligou o equipamento abruptamente, suas mãos tremendo. "Seja lá o que isso for", disse ele, enxugando o suor da testa com a manga do casaco, "não está vindo de nenhum lugar perto da Terra." Bellatrix não respondeu, mas guardou o caderno em uma gaveta trancada com um código numérico que só ela conhecia. No dia seguinte, uma nevasca isolou ainda mais a estação do mundo exterior. Bellatrix revirou os arquivos antigos e encontrou registros de um projeto abandonado dos anos 80 sobre comunicação interestelar. Havia anotações sobre um sinal semelhante recebido décadas atrás, mas os dados foram classificados como inconclusivos e arquivados. Ela notou que todos os pesquisadores originais haviam desaparecido durante uma expedição ao Polo Norte e suas famílias nunca reclamaram os corpos. Enquanto lia um dos relatórios, uma fotografia caiu das páginas, mostrando 6 pessoas sorrindo na frente do mesmo telescópio que ela usava agora, mas seus rostos pareciam distorcidos, como se a imagem tivesse sido manipulada ou corrompida por algo. Martinez apareceu à porta do arquivo, carregando uma caixa de componentes eletrônicos velhos. "Encontrei isso no depósito", disse ele, abrindo a tampa e revelando um dispositivo coberto de símbolos que lembravam os padrões do sinal de rádio. "Isso não é humano", concluiu Bellatrix, passando os dedos pelos entalhes na superfície metálica fria. Eles montaram o aparelho no laboratório e o conectaram ao computador principal. À meia-noite, o sistema emitiu um ruído agudo que fez os dois caírem de joelho, seguido por uma projeção holográfica de uma espiral que se expandia e contraía em sincronia com os batimentos cardíacos de Bellatrix registrados no monitor médico ao lado. Martinez tentou desmontar o dispositivo, mas suas mãos atravessaram, como se fosse feito de fumaça ou memória. Bellatrix percebeu então que a espiral não era uma imagem, mas uma representação tridimensional de algo que existia simultaneamente em todos os lugares e em nenhum. Na terceira noite, toda a estação tremeu como se o gelo estivesse vivo. Bellatrix correu para o laboratório e encontrou Martinez parado diante do telescópio, os olhos fixos em uma luz vermelha que pulsava no ritmo já familiar do sinal. Seu rosto estava pálido e veias pretas serpenteavam sob sua pele, como raízes de uma planta alienígena. Ele sussurrou algo em uma língua que ela não entendia, mas que ecoou em sua mente como uma ordem. Bellatrix recuou até bater na parede, enquanto Martinez se virava para ela, revelando que sua boca se estendia em um sorriso demasiado largo, com fileiras de dentes que não deveriam caber em um crânio humano. Ela agarrou o caderno de anotações e correu para a sala de comunicações, mas todos os rádios estavam mortos, exceto um que transmitia uma versão distorcida de sua própria voz dizendo coisas que ela nunca diria, em uma língua que ela nunca aprenderia. Ao olhar pela janela, viu figuras humanas caminhando pela neve em direção à estação, mas seus movimentos eram erráticos, como marionetes controladas por cordas invisíveis, e seus rostos eram cópias perfeitas dos cientistas desaparecidos décadas antes. Bellatrix ligou o gerador de emergência e inundou a estação com luz ultravioleta. As figuras lá fora se desintegraram em flocos de neve negra, mas Martinez continuava dentro do laboratório, agora sentado em uma poça de líquido escuro que saía de seus poros.
Ele segurava o dispositivo holográfico e cantava uma melodia que fazia o ar vibrar como cordas de um instrumento invisível. Bellatrix pegou uma lanterna e apontou o feixe diretamente para os próprios olhos, querendo apagar o que estava vendo, mas a luz só revelou que suas pupilas tinham se tornado duas espirais idênticas às do holograma. Antes de perder a consciência, ela ouviu uma voz dentro de sua cabeça que era, ao mesmo tempo, a sua IA de todas as coisas, dizendo: "Nós aprendemos a falar, mas vocês ainda não aprenderam a ouvir." Bellatrix acordou com o som de vozes infantis cantando uma melodia desafinada. Seus olhos se abriram para um teto que ela não reconhecia. As paredes do laboratório estavam cobertas de veias luminosas que pulsavam no mesmo ritmo de sua respiração. Ela tentou se mover, mas seu corpo estava preso a uma cadeira de metal frio, os braços amarrados com fios que pareciam feitos de luz sólida. À sua frente, uma figura pequena, vestindo um casaco vermelho desbotado, desenhava símbolos no chão com um pedaço de carvão. A menina levantou os olhos e Bellatrix viu que não havia íris, apenas um vazio branco onde deveriam estar as pupilas. "Você não devia ter ligado o gerador", ecoou a voz da criança dentro de sua cabeça, como um coro de milhares de sussurros. Toda a estação tremeu novamente e parte do teto desabou, revelando um céu noturno onde as estrelas formavam padrões idênticos aos do sinal de rádio. Martinez estava parado na entrada do laboratório, agora completamente transformado. Sua pele translúcida revelava órgãos que brilhavam como lâmpadas fracas e se rearranjavam em configurações impossíveis. Ele segurava o holograma espiral flutuando acima de sua palma aberta. O que restava de Martinez sorriu e o ar ao redor dele se encheu de um cheiro metálico e doce, como sangue fresco. A menina parou de desenhar e apontou para Bellatrix. "Você vai se juntar a eles", ela disse, "ou vai virar comida para o vazio." Bellatrix puxou os fios com força, ignorando a dor, enquanto as veias nas paredes começaram a sugar a luz do ambiente, transformando-se em criaturas semelhantes a enguias que se arrastavam em sua direção. Ela se lembrou do caderno na gaveta trancada, das equações que até então não faziam sentido, e percebeu que os números não eram códigos, mas coordenadas para algo muito maior do que a estação, o gelo ou até a própria Terra. Enquanto as criaturas luz se aproximavam, Bellatrix fechou os olhos e cantou a mesma melodia que tinha ouvido na infância, uma canção de ninar que sua mãe havia inventado antes de desaparecer no Mar do Labrador. As enguias pararam e recuaram, formando uma espiral no ar idêntica à do holograma. A menina de casaco vermelho riu, uma risada seca e sem humor, antes de desmoronar em um monte de ossos antigos e poeira. Martinez, ou o que restava dele, inclinou a cabeça como um animal curioso e estendeu a mão em direção ao peito de Bellatrix, onde uma luz fraca começava a brilhar através de suas roupas. Toda a estação se iluminou como um farol e, por um momento, Bellatrix viu além do gelo e da escuridão, uma rede infinita de conexões entre todas as coisas vivas e mortas, uma teia de vozes e padrões que sussurravam a mesma verdade há bilhões de anos. "Somos os primeiros sussurros do universo, aprendendo a falar", disseram as vozes, "mas vocês ainda precisam aprender a ouvir sem medo." Bellatrix abriu os olhos novamente e viu que estava sozinha no laboratório. As paredes estavam intactas e o caderno estava aberto sobre a mesa, como se nada tivesse acontecido, exceto pelos números agora escritos em uma tinta que brilhava no escuro e formava uma única frase repetida centenas de vezes em todas as páginas. "Eles estão aqui e não estão aqui e nunca estiveram." Bellatrix seguiu os números brilhantes no caderno até o subsolo da estação, onde uma porta de aço corroída por ferrugem cósmica rangia sob o peso do gelo. Ela não se lembrava de ter descido as escadas, mas suas botas estavam molhadas com água salgada que não existia naquela parte do Ártico. A porta se abriu sozinha, revelando uma câmara esférica, onde centenas de cabos grossos, como veias, saíam das paredes e se conectavam a um núcleo pulsante que parecia um coração fossilizado. No centro da sala havia uma cadeira de dentista dos anos 50, com correias desgastadas e uma bandeja de instrumentos enferrujados. Sobre ela, um capacete de metal, cheio de furos, lembrava um cérebro exposto. Bellatrix soube instintivamente que aquilo era uma interface para se comunicar com o que quer que estivesse enviando sinais. Ela colocou o capacete e imediatamente viu sua infância, sua mãe se afogando em ondas que cantavam a mesma melodia do laboratório, só que distorcida em frequências que queimavam seus ouvidos. A voz de sua mãe sussurrou: "Eles estão usando vocês como tradutores involuntários", antes de se dissolver em estática. Martinez surgiu atrás dela, agora mais máquina do que homem, os olhos substituídos por lentes que projetavam os padrões do sinal em todas as direções. "Você não entende",
Ele disse, em um tom que era ao mesmo tempo súplica e ameaça, nós somos os únicos que podem traduzir a dor do universo em algo que sua frágil espécie consiga suportar. A estação estava em silêncio, mas não era o silêncio do vazio. Era o silêncio de algo que a observava, que a estudava, que a esperava. Bellatrix sentou-se na cadeira de dentista, o capacete ainda em sua cabeça, e fechou os olhos. Ela ouviu a voz da mãe novamente, mais clara agora, como se tivesse estado ali o tempo todo, apenas esperando por ela. Eles estão aqui, sussurrou a voz, mas não são como vocês imaginam. O coração pulsante no centro da câmara começou a vibrar com uma frequência que fazia seu corpo tremer, como se ele estivesse tentando falar através dela. Martinez, ou o que restava dele, aproximou-se devagar, seus olhos brilhando com uma luz azulada que parecia pulsar no ritmo do núcleo. Ele falou, mas suas palavras não saíram de sua boca. Elas ecoaram diretamente em sua mente, como se fossem parte dela. Você tem que entender, ele disse, não somos apenas vítimas. Somos intermediários. A comunicação não é um ato de violência, é um ato de sobrevivência. Bellatrix sentiu um peso em seu peito, como se algo dentro dela estivesse se desligando, mas ao mesmo tempo se conectando a algo maior. Ela sabia que não poderia voltar atrás, que a escolha já havia sido feita. No momento em que ela abriu os olhos, a câmara estava vazia. O núcleo continuava pulsando, mas a sala parecia ter perdido sua essência. Bellatrix tirou o capacete e colocou de lado, seus dedos tremendo. Ela pegou o caderno e abriu, as páginas brilhantes com a frase repetida: eles estão aqui e não estão aqui e nunca estiveram. Ela escreveu algo novo, uma linha curta que parecia fazer sentido apenas para ela. Eu entendi. E então, com um suspiro, ela fechou o caderno e subiu as escadas, deixando para trás a câmara e tudo o que ela representava. O gelo ainda estava lá, mas agora parecia diferente, como se tivesse aprendido a ouvir também.